Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Cara Unif. Aqui nós discutimos as estratégias para você conquistar a sua primeira contratação como propagandista vendedor ou propagandista médico, que nada mais é do que o representante de medicamentos da indústria farmacêutica, da indústria bilionária. Só para você ter ideia, né? Eu sou Gabriel CBO, só para você ter ideia, eu passei no processo seletivo da indústria farmacêutica aos 22 anos de idade, contra tudo e contra todos, porque não é um padrão. Né? Mas eu consegui isso sem mesmo ser formado ainda no nível superior. Estava cursando economia na Universidade Federal de Pernambuco e consegui esse emprego que mudou a minha vida. E passei a ganhar um salário de R$7.000 por mês. E, gente, nesse episódio de hoje eu vou te ensinar como você pode se tornar o candidato ideal no processo seletivo da indústria farmacêutica, que é muito peculiar. Então, como você se tornar o candidato ideal do processo seletivo da indústria farmacêutica e também como você pode passar logo de primeira. Eu quero te ajudar a aproveitar a sua primeira oportunidade. Tem gente que fica ali, né, esperando para ver o que vai dar, não se prepara, aí entra no processo seletivo, saca como é que é, mas reprova, se queima. Eu não quero que isso aconteça com você, eu quero que você passe de primeira, assim como aconteceu com a Maria Eduarda, com a Flavinha, assim como aconteceu com o Heitor, enfim, são vários meus alunos. Gente, o fato é o seguinte, quando eu falo se tornar o candidato ideal, eu estou querendo dizer que você vai se tornar incomparável. Eu estou querendo dizer que você vai se destacar a tal ponto no processo seletivo, tal ponto no processo seletivo, que de fato os recrutadores, eles não vão ter outra escolha que não te escolher e te contratar, velho. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não estou dizendo que eu fui melhor que todos os outros, mas certamente eu fui um dos 5 melhores. Na oportunidade, a indústria farmacêutica que eu entrei, contratou 5 pessoas aqui para Recife. Então, eu quero que você, se só tiver uma vaga, eu quero que você passe nessa vaga. E eu quero te preparar, se você ficar aqui comigo, se você dominar esses 4 pilares que eu vou te dizer nessa aula de hoje, você vai conseguir finalmente realizar o seu objetivo, tá bom? É claro que a gente não pode menosprezar que você precisa conquistar o direito de ser ouvido, conquistar uma entrevista, mas não é o que a gente vai tratar aqui. A gente vai tratar aqui sobre como se destacar a partir do momento que você é chamado. Recebeu a ligação do processo seletivo, agora você precisa aplicar os 4 pilares. E, gente, quando eu passei, né, na indústria farmacêutica aos 22 anos, teve uma coisa muito interessante que aconteceu, que foi o seguinte, eu comecei a ser abordado na rua, literalmente. Não só por pessoas que eram meus amigos e conhecidos, pessoas que, sabe, antigamente o Instagram não era tão forte, lá em 2015, mas as pessoas que te seguiam ou que eram teus amigos no Facebook e não te viam há muito tempo, quando me viram ali na indústria farmacêutica, algumas pessoas que tinham interesse em entrar me abordavam, me paravam, mas também pessoas desconhecidas. E eu salvava o contato dessas pessoas na minha agenda telefônica lá como o nome da pessoa e vagas, né? Botava vagas ali para quando surgisse alguma vaga, eu pesquisar no meu bloco de anotações, nos meus contatos e botava lá vagas e apareceu o nome daquelas pessoas que eu deveria enviar a vaga para elas. E isso aconteceu. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Quando passei com 22 anos, eu queria tirar uma dúvida, né? Uma pulga atrás da minha orelha. Eu queria saber, de fato, se tudo que eu tinha feito, todas as estratégias que eu tinha utilizado para passar naquele processo seletivo, foi um dos mais difíceis da minha vida, era o meu 14º processo seletivo. Não na indústria farmacêutica, tá? Na indústria farmacêutica eu fiz 3. Mas era o meu 14º processo seletivo. Eu estava com 22 anos e eu tinha começado minha vida profissional com 18. E, sinceramente, eu queria saber se aquela estratégia que eu estava utilizando ali para passar naquele processo seletivo da indústria farmacêutica, queria mudar minha vida, funcionava com mais alguém. Eu queria tirar essa dúvida. Será que foi sorte? Será que foi, eu nem acredito em sorte, eu acredito em providência divina, mas será que eu acertei sem querer ou será que a minha estratégia funcionava com mais alguém? E aí eu comecei a analisar algumas pessoas que eu poderia, de repente, treinar e trazer essa estratégia. Até que um amigo muito querido, eu mandei num grupo do WhatsApp, ele fazia parte de um dos grupos do WhatsApp que eu mandei dizendo, gente, eu faço parte da indústria farmacêutica, para quem não sabe, é uma profissão que remunera muito bem, se você quiser essa transformação, eu me disponho a conversar com você, de repente, numa sexta-feira. Na sexta-feira eu largava de 1h da tarde no meu trabalho. Então, de 7 da manhã a 1 da tarde na sexta-feira. Nos demais dias, de segunda a quinta, era de 8 às 5h30, geralmente. Então, na sexta-feira eu largava de 1h da tarde, era um decreto oficial da empresa, todo propagandista da Eurofarma largava de 1h da tarde. E aquele meu amigo disse, Gabriel, eu quero. Foi o único, tá? Foi o único de todos os grupos que eu mandei que disse assim, Gabriel, eu quero conhecer. E eu fiz, me peguei naquilo. Eu tinha um pré-requisito. Para eu treinar a pessoa, essa pessoa precisava demonstrar uma coisa só para mim. Vontade de mudar de vida.
precisava mostrar vontade de entrar na indústria farmacêutica. Só que aí, com aquele áudio que eu tinha mandado no grupo, e ele demonstrou interesse de ouvir, já me chamou a atenção. Só que eu queria saber se ele sabia de fato qual era o lugar que ele estava querendo entrar. E se de fato ele queria aquilo, né? Então a gente marcou um café lá num shopping aqui de Recife, o Café São Brás, e a gente sentou ali por mais ou menos quase 4 horas, onde eu conversei com ele tudo sobre a empresa, sobre a profissão, sobre a cadeia de consumo, como é que funcionava a rotina, fiz algumas demonstrações de como a gente visitava o médico, ele entendeu tudo. E ao final ele disse assim: Gabriel, eu quero isso para minha vida, eu quero essa transformação. E eu lembro que eu nem mencionei com ele quanto eu ganhava na época. Na época eu ganhava R$7.000 por mês, eu não mencionei, porque eu queria que ele demonstrasse vontade não apenas por conta do salário excelente. Claro, eu falei que o salário era muito bom, só que eu queria que ele demonstrasse vontade pela atividade profissional em si. A atividade belíssima que um propagandista realiza no dia a dia. E ele demonstrou essa vontade. Eu fiz, bicho, eu vou treinar esse cara. Vou treinar esse cara. E aí, pouco tempo depois, surgiu uma vaga na indústria farmacêutica, inclusive que eu fazia parte. Surgiram as 2 vagas em outra indústria também. Eu peguei os 2 e-mails desses 2 recrutadores e me enviei para aquela lista que eu tinha no meu WhatsApp de vagas. Só que eu enviei também com mais atenção ainda para esse meu amigo. Só que eu fui além com esse meu amigo. Com esse meu amigo, eu peguei o currículo dele e eu editei o currículo dele, de forma íntegra, verdadeira, né, trazendo só a verdade, mas eu editei para que o currículo dele fosse mais atrativo e mais persuasivo possível. Pouco tempo depois, ele me liga dizendo que tinha sido chamado para o processo seletivo. Porque eu sabia que com aquele currículo específico, o recrutador ia abrir aquele currículo, aquele e-mail dele, e ia se deparar com um currículo bem atrativo, bem persuasivo. E não ia ter outra opção que não ligar para esse meu amigo. E ele me ligou dizendo assim: Gabriel, passei assim, né? Fui chamado, porque a primeira triagem é de currículos, mas fui chamado para participar do processo seletivo, uma coisa que muita gente passa anos e anos e acha que é normal não ser chamado. Não é normal não ser chamado. O normal é você ser chamado. E eu te ensino, inclusive, como ser chamado nos primeiros 30 dias. E eu quero te deixar ciente disso. E aí ele foi chamado, uma coisa muito interessante aconteceu. Eu disse: velho, vamos jantar. Eu trabalhava o dia todo, só na sexta-feira que era livre, meio que no outro dia ele ia ter o processo seletivo, a primeira fase, então eu disse: vamos jantar. A gente foi para um restaurante mais próximo da Zona Norte, ele morava lá no extremo sul, eu morava na Zona Norte. E aí a gente foi para esse restaurante e eu lembro que a gente passou mais ou menos umas 3 horas ali e eu treinei ele nos 4 pilares que eu estou te ensinando aqui. Nos 4 pilares, eu treinei ele, treinei. E eu lembro que a comida chegou, a comida esfriou, depois não tinha mais como e eu ainda estava ali falando e ensinando. E o fato é que no outro dia ele foi para o processo seletivo e ele passou na primeira etapa. Na segunda etapa, a gente fez por ligação mesmo no treinamento. Na parte do treinamento, eu informei que ele ia fazer uma prova e eu preparei ele ali para aquela prova de conhecimentos gerais, enfim, de português, matemática, uma redação, e ele fez aquela prova e ele passou na segunda etapa. Já ele estava indo para a terceira etapa, ele me ligou dizendo que tinha passado na segunda etapa. Eu sabia que a terceira etapa não seria nada fácil, seria um desafio gigantesco. E aí o que foi que aconteceu? Eu disse assim: bicho, a gente precisa treinar. Eu sabia que a gente precisava treinar o 4º pilar. O 4º pilar é o veículo. Logo, logo você vai entender um pouco mais sobre isso. Eu vou te explicar tudinho como é que funciona cada um desses pilares. Mas eu fui para a casa dele. Ele morava no extremo sul, literalmente, não ficava nem em Recife, ficava numa cidade próxima aqui, Jaboatão, Piedade, um bairro chamado Piedade. Depois de Boa Viagem, eu morava lá na Zona Norte. Eu lembro que eu fui, acho que era na sexta-feira, algo do tipo. E aí, quando eu cheguei lá, na casa dele, ele me ofereceu um jantar, tava ele, a esposa e os 2 cachorros, na casa simples, humilde, e eu lembro que a gente passou ali a noite inteira estudando e praticando, só em cima de um pilar específico. E eu vou te dizer que pilar é esse, o veículo. E vou te explicar o que é o veículo, você vai entender logo mais isso. E aí chegou 2 horas da manhã, mais ou menos, quase 3 horas, e ele disse assim: Gabriel, bicho, vamos descansar um pouquinho, eu tô morto, tô exausto. E aí ele me convenceu a ficar lá, porque estava muito tarde para eu voltar para casa, realmente era perigoso o sono bater ali, eu terminar cometendo um acidente, algo do tipo, e eu aceitei. Dormi ali, eles arrumaram, né? Ele e a esposa arrumaram ali o sofazinho, pequenininho, e eu dormi feito uma pedra, estava exausto também. Tinha trabalhado o dia todo, enfim, e estava exausto. E o que foi que aconteceu? Ele foi para a terceira etapa, e ele passou na terceira etapa. E eu vou te dizer uma coisa, não foi fácil, não foi nada fácil treinar ele. Mas uma coisa eu sei, todo o esforço dele, toda a dedicação dele, todo o comprometimento, e mais a metodologia que eu tinha aplicado com ele, a estratégia que eu tinha dado para ele, tinha valido muito a pena.
agora ele ia ter uma transformação gigantesca. Eu sabia que toda aquela minha dedicação ali poderia valer uma mudança de vida, uma transformação de vida, da água para o vinho para ele e para a família dele, para a esposa dele no caso, e também para os seus familiares. Ele finalmente descobriu quanto é que ele ia ganhar, R$7.000, mais um carro da empresa, mais plano de saúde top para ele e para sua família, participação nos lucros, previdência privada, seguro de vida, tudo isso, plano odontológico, ticket de refeição e mais uma dezena de outros benefícios que são surreais, que só a indústria farmacêutica proporciona. E aí, eu lembro que eu tive uma satisfação enorme. A satisfação foi tão gigante no meu coração que eu fiquei com brilho nos olhos ali, porque eu sabia que eu tinha ajudado uma pessoa a mudar de vida. E aquilo me trouxe esperança de que eu poderia ajudar mais e mais pessoas. E eu tinha visto alguém que tinha se comprometido, mas não apenas se comprometido em passar no processo seletivo, mas também tinha se comprometido em aplicar a minha metodologia, o meu método. E a partir dali, eu comecei a identificar uma coisa, velho, eu realmente tenho uma estratégia nas mãos que pode ajudar as pessoas a entrarem na indústria farmacêutica, que era 100% de aprovação. Eu tinha aplicado na minha vida e tinha passado. Esse meu amigo aplicou na vida dele e também passou. E eu comecei a fazer isso com outras pessoas. E eu vou te dizer uma coisa. Ele tinha os 2 principais pré-requisitos para você entrar na indústria farmacêutica. São só 2 pré-requisitos. Você precisa ter uma carteira de motorista e um curso superior. No caso dele, o curso superior não era nem de bacharelado, como algumas pessoas pensam. Ele tinha se formado em logística, aquele curso de curta duração, de 2 anos. É o que nós conhecemos como tecnólogo. Então ele tinha um curso tecnólogo e assim como ele não tinha pós-graduação, não tinha inglês, não tinha uma experiência vasta na área comercial, algo do tipo, ele não tinha nenhum diferencial exatamente no currículo. 2 coisas ajudaram ele. Comprometimento é uma chave grande, gigantesca, e uma metodologia que ajudou ele. Estar preparado, dominar os 4 pilares do processo seletivo. E eu vou te trazer aqui uma história que para mim faz muito sentido com esse caso. Você lembra de Ayrton Senna, o Seninha? Se você é da minha época, você deve ter, se você é homem principalmente, você deve ter comprado alguma papete do Seninha. Naquela época era muito comum, se vendia muito. O Ayrton Senna, ele completaria 60 anos esses dias. E o fato é que ele foi um herói nacional. Ele marcou mais do que uma geração, além de uma geração. E era impressionante como ele demonstrava nas pistas, né, uma vontade insana, incomparável de ganhar. Só que a maioria das pessoas que acreditam no sucesso que Ayrton Senna teve, na ascensão que ele teve, acreditam que ele teve isso por algum dom, ou por alguma coisa que algumas pessoas chamam de sorte, por algum milagre acontecido dos céus. Só que só o Ayrton Senna e os seus familiares mais próximos sabem o quanto ele precisava se preparar para que essa sorte, que algumas pessoas diziam que era sorte, ou dom, acontecesse. Ele precisava treinar e treinar e treinar. Enquanto as pessoas diziam, você é bom, cara, você tem um dom, ele dizia, velho, para eu ser bom, para si mesmo, ele dizia isso na mente dele. Para eu ser bom, eu preciso treinar muito. Para eu ser bom, como as pessoas acham que eu sou, eu preciso treinar muito e eu preciso dominar os 4 pilares de uma corrida. Ele dominava tudo, ele era insano como ele buscava esse conhecimento. Ele dominava tudo sobre as pistas que ele ia correr, ele dominava tudo sobre as curvas, ele dominava tudo sobre si mesmo, suas vantagens e desvantagens, e ele dominava tudo sobre o carro, sobre o veículo. Olha só o 4º pilar. Para a propaganda médica, para você se tornar um candidato ideal, assim como Ayrton Senna era um corredor ideal, você precisa dominar 4 coisas também. Se você dominar essas 4 coisas, eu vou te dizer uma coisa. Se você dominar essas 4 coisas, provavelmente você vai passar no seu primeiro processo seletivo. A dificuldade é que muitas pessoas podem até ouvir esse meu vídeo. Você pode compartilhar com 10 amigos. Poucos vão ser aqueles que aplicam. Se tornar propagandista não é para qualquer um. Só que qualquer um que realmente quiser se tornar propagandista vai aplicar e dominar essas 4 coisas que eu estou te ensinando aqui. Então, se você quiser se tornar propagandista, você pode se tornar. Só que eu vou dizer, você vai ter que sair da média. Você vai ter que dominar essas 4 coisas, assim como a Ayrton Senna fez. E eu vou te dizer, se você não dominar essas 4 coisas, se você não dominar essas 4 coisas que eu vou te mostrar, provavelmente você vai fracassar, e você vai colecionar fracassos, vai colocar a culpa no mercado, vai colocar a culpa na indicação, você vai colocar a culpa que o mercado só contrata quem indique, né? Através de quem indique, você vai colocar a culpa em outras pessoas.
E o fato é que eu vou te dar uma oportunidade agora de você se destacar desde o primeiro processo seletivo que você vinha fazer. Então vamos lá, vamos falar quais são os 4 pilares. São bem simples, só que poucas pessoas aplicam de fato. 4 pilares. O primeiro pilar que você precisa ter em mente é o seguinte, são as pistas. Você lembra lá do caso de Ayrton Senna, né? Ayrton Senna precisava dominar 4 coisas para correr bem. E a primeira delas é a pista. No caso de um candidato a propagandista essencial, né, propagandista ideal, você precisa dominar tudo sobre a empresa. Ayrton Senna precisava dominar tudo sobre as pistas que ele ia correr. Você precisa dominar tudo sobre a empresa que te chamou ao processo seletivo. Tudo sobre ela. É um ambiente em que você vai correr a sua corrida em busca da profissão de propagandista vendedor. Então você precisa dominar tudo sobre ela. Você vai precisar saber a história da sua empresa, a atuação dela. Você vai precisar saber tudo sobre como funciona o mercado, sobre código de conduta daquela empresa. Você vai precisar dominar tudo sobre os projetos futuros. Você vai precisar dominar tudo sobre o impacto dessa empresa, da sociedade, as principais diferenciações, os valores, os principais valores e princípios daquela empresa. E tudo isso você vai encontrar, sabe onde? No site oficial da empresa. Antigamente era difícil. Antigamente não tinha isso disponível assim na internet, mas hoje é fácil, dá um clique. Você pega um Wi-Fi, se você não tiver 3G, se você não tiver Wi-Fi em casa, vai para um café, pega lá, entra no Wi-Fi e aí você vai pesquisar tudo isso, está lá no site da empresa, leia tudo, quem nós somos, como trabalhar conosco, a nossa história, vai estar tudo lá. Ou você pode pesquisar também nas redes sociais oficiais dessa empresa, Facebook, LinkedIn, Instagram e várias outras redes sociais. Então está tudo lá. Então esse é o primeiro pilar que você precisa dominar, as pistas. O segundo pilar são as curvas. Você lembra, né? Você está percebendo que o exemplo de Ayrton Senna é perfeito para nós. Ayrton Senna precisava saber cada curva para poder saber quando ele ia acelerar ou ia ter que reduzir e quando ia ser oportuno para ele fazer ultrapassagem ou não. O propagandista ideal, o candidato a propagandista ideal, ele precisa dominar tudo sobre as curvas. E as curvas, no seu caso aqui, vai ser você dominar tudo sobre a profissão de propagandista. Uma coisa que todos os recrutadores que eu conheço não toleram, tá, gente? Eles não suportam. É ver um candidato que quer se tornar propagandista, que diz que quer se tornar propagandista, mas não sabe como é que é o dia a dia de cada um deles. Não sabe como é que é o dia a dia de um propagandista. Como é que você quer se tornar uma coisa que você não sabe nem o que faz? Então você precisa dominar tudo sobre a profissão, você vai precisar dominar tudo sobre a rotina de trabalho, as responsabilidades, o que um propagandista faz quando acorda, o que ele faz antes de dormir, o que ele faz no dia a dia de trabalho, nas 8 horas de trabalho dele ali, dedicadas a visitar os médicos. Você vai precisar dominar tudo sobre qual é o principal cliente dos propagandistas, com quem eles precisam se relacionar para destravar ainda mais as vendas, para bater as metas. Como propagandista, ele é analisado, avaliado pela indústria farmacêutica, ou seja, os critérios de avaliação, qual é o seu papel, qual é a sua importância na sociedade, como ele de fato vende no dia a dia, porque é um profissional de vendas. Como é que funcionam as vendas de um propagandista? Então você vai precisar dominar tudo isso. Então, isso são as curvas, é você dominar tudo sobre a profissão, tá bom? Gente, se estiver fazendo sentido para vocês isso, manda um joinha aqui para mim, só para eu ter ciência. Se você está acompanhando e está fazendo sentido, se está te ajudando, se esses 2 primeiros pilares já geraram valor para você, coloca aqui para mim, para eu saber, aqui nos comentários. Se você está assistindo esse vídeo no canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque todos os dias nós trazemos uma live, um conteúdo incrível, intenso, denso como esse, para gerar valor para você e para te ajudar a se tornar propagandista. E deixa nos comentários também como essa live está te ajudando, se está abrindo um pouco sua mente, se você está se encaixando na história do Ayrton Senna, se você está se encaixando na história daquele meu amigo que passou no processo seletivo e mudou de vida. Qual é a diferença que essa live está fazendo para você? Que esse episódio do Carone F está fazendo para você? Então me conta aqui, tá bom? Me conta. Vamos para o terceiro pilar. O terceiro pilar é um que eu me empolgo bastante. Ayrton Senna, ele precisava, para correr muito bem, ele precisava dominar tudo sobre si mesmo, dominar sua própria mentalidade. No caso de um propagandista, um candidato a propagandista, você vai precisar dominar tudo sobre si mesmo também. Por quê? Aqui é ipsilíteres. Ayrton Senna precisava dominar tudo sobre si mesmo, tudo sobre seu jeito, suas vantagens, seus pontos fortes. Você também, como candidato a propagandista, se você quer ser um candidato ideal, se você quer se destacar e quer se tornar incomparável no processo seletivo, você vai precisar dominar tudo sobre seus pontos fortes, seus possíveis pontos fracos e desvantagens que o recrutador de repente pode levantar como objeção contra você. Você vai precisar dominar tudo isso. E como é que eu domino isso, Gabriel? Veja, você precisa entender uma coisa, uma lógica.
Eu quero que você acompanhe essa linha de raciocínio agora. O recrutador, ele só vai te contratar, só vai te escolher se ele puder confiar em você. Confiar em duas coisas. Que você não vai dar um problema futuro para ele e confiar que você dá conta do recado de gerar vendas, de bater as metas. Então ele precisa confiar em você. Para confiar em você, ele precisa conhecer você. Não tem como você confiar em alguém que você não conhece. Não conhece o dia a dia, o caráter, os hobbies, a rotina, os principais valores. Então ele vai precisar conhecer você no íntimo, conhecer você de forma pessoal. Como é você? Como é o Gabriel de verdade? Como é que é a Miriam de verdade? A Carolina de verdade? Então percebe o que é que ele vai fazer? Para ele te conhecer, ele vai te fazer perguntas. E aqui eu vou te dar 3 exemplos de 3 perguntas que o recrutador vai te fazer no processo seletivo com toda certeza. Ele vai te perguntar, olha, vem cá, Carol, me conta, quais são suas principais virtudes? Seus pontos fortes, você precisa dominar isso. Você precisa responder isso de forma persuasiva. Precisa ser íntegro, precisa ser verdade aquilo que você vai responder, mas precisa ser de forma persuasiva. Você precisa falar isso com integridade, verdade. Não dá para pensar nisso na hora que o recrutador te perguntar. Você precisa ter essa resposta pronta, mas precisa ser uma resposta verdadeira e persuasiva. Segunda pergunta que o recrutador, por exemplo, pode fazer. Ele vai te perguntar, me conta, por gentileza, Miriam, quais são os seus principais pontos de melhoria? Suas principais desvantagens? Você precisa dominar isso. Essa é a pergunta mais difícil de todo o processo seletivo, sem dúvida. Outra coisa que ele vai te perguntar é, me conta, quais foram os resultados que você teve nessa última empresa que você está fazendo parte agora? Você precisa dominar essa resposta. Você precisa saber o que você vai mencionar sobre o seu atual emprego, ou sobre o seu último emprego, ou sobre o seu último emprego, enfim. E eu vou te dar uma 4ª pergunta aqui, tá? Ele vai querer saber tudo sobre você, suas rotinas, seus hobbies, o que você mais gosta de fazer, o que você mais dá valor na vida, para onde você quer ir, onde você quer chegar, seus próximos 5 anos. Ele vai te fazer várias perguntas. Você vai precisar dominar cada uma dessas respostas para cada mínima pergunta que o recrutador pode fazer. Você vai precisar dominar isso. E para você dominar isso, você precisa dominar tudo sobre si mesmo. Então, esse foi o 3º pilar. O 4º pilar, 4º e último pilar para você se destacar no processo seletivo e se tornar incomparável, é o carro, o veículo. Você lembra lá da história daquele meu amigo? Eu precisei ir para a casa dele para a gente treinar a madrugada inteira o 4º pilar, que é um dos principais pilares, tá? Ele precisava dominar aquilo, ele precisava ser craque. E isso só vem com treino e com a supervisão de alguém que saiba dizer o que você precisa melhorar ou não. O 4º pilar para Ayrton Senna era o carro. Ele precisava dominar tudo sobre o carro. Tem muitos pilotos, como Lewis Hamilton ou a própria Ayrton Senna, que eles dominam mais o carro do que alguns mecânicos. Porque ele sabe quando o carro trava, quando o freio não funciona na curva, a aderência do carro na pista. Ele sabe quando fazer uma ultrapassagem, qual é o momento de acelerar, qual é a potência máxima que ele chega na reta. Ele tem que dominar tudo isso, porque senão ele não vai correr bem. Um propagandista, um candidato a propagandista ideal, no processo seletivo, para ele se tornar um candidato ideal, ele precisa dominar tudo sobre o veículo. E o veículo do propagandista médico é a propaganda médica. O propagandista, ele visita vários médicos durante o seu dia. E ele precisa fazer apresentações dos produtos que ele representa diante dos médicos, para convencer esses médicos de que eles precisam prescrever aquela medicação. Então, como é que ele vai fazer isso? Através da propaganda médica. Agora imagina uma coisa. Imagina se o propagandista vai fazer uma apresentação para um médico da propaganda médica e ele fica lendo os slides no iPad dele. Quando eu faço assim é porque tem uma apresentação de slides que a indústria farmacêutica manda para você. Essa apresentação de slides já vem pronta, você vai passando ali o dedo para ir passando para as próximas páginas até você concluir a apresentação. Imagina se o propagandista deixa de se conectar com o médico, olhando no olho dele, e fica olhando para os slides, lendo. Sim, aqui, doutora. Como é que você acha que o médico vai ser convencido de que esse profissional é um profissional preparado? Sinceramente, como é que você acha que isso vai acontecer? Então você precisa entender isso. Assim como na faculdade, você vai fazer uma apresentação no trabalho de uma matéria qualquer, e se você ficar lendo os slides, ao invés de olhar para a turma, olhar para o professor, fazer uma apresentação persuasiva, você vai receber uma nota baixa, assim também é um propagandista. Então os recrutadores, eles querem saber se você sabe fazer uma boa propaganda. Eles querem saber se você sabe fazer uma propaganda matadora. E foi isso que eu treinei com aquele meu amigo. O 4º pilar é você treinar a propaganda médica. Muitas vezes os propagandistas eles vão precisar estudar e vão precisar decorar as propagandas. E você vai precisar saber ler essa propaganda, porque provavelmente na maioria dos processos seletivos isso acontece. O recrutador ele vai chegar, independente de você ter experiência ou não, ele vai chegar e vai te dar uma lâmina de propaganda. Uma propaganda curta, simples,
muito provavelmente ele vai te fazer isso. Em alguns casos, ele vai te mandar até mais de uma propaganda, 3 propagandas, 4 propagandas. E você vai ter ali, quando é uma propaganda só, você vai ter ali 20 minutos para estudar aquela propaganda. Você vai ter que ler aquela propaganda, decorar os principais pontos daquela propaganda e fazer uma apresentação para eles, olhando no olho deles, como se eles fossem os médicos. Se você fica lendo, você perde ponto. Simples assim. Eles querem saber se você tem capacidade de memorizar, capacidade de fazer uma boa apresentação. E para isso você vai ter pouco tempo. Se você não dominar quais são as principais áreas de uma propaganda médica, se você não dominar qual é o efeito W que eu ensino para os meus alunos, você provavelmente não vai conseguir fazer uma boa apresentação, uma boa propaganda, e você vai ser mal avaliado. Você não vai se tornar incomparável. Então foi isso que eu treinei aquele meu amigo, e na última etapa foi o pilar principal dele. A última etapa ele precisou fazer 3 propagandas. Não foi uma só, 3 propagandas. Então a gente estudou, até ele ficar craque. Quando ele chegou lá, ele realmente fez a melhor propaganda, ou possivelmente ele estava preparado para fazer a melhor propaganda que os recrutadores já viram num processo seletivo. E é isso que eu ensino aos meus alunos. Eu ensino meus alunos a fazer uma propaganda médica melhor que muitos propagandistas experientes fazem. É isso que você precisa entender. E aí eu quero te dizer uma coisa, isso não aconteceu só com aquele meu amigo, isso aconteceu com a Maria Eduarda, com o Rafael, com a Flávia, aconteceu com a Kátia, aconteceu com muitos outros que eu tenho ajudado. E eu quero terminar esse episódio do Carona IF de hoje com algumas perguntas de reflexão para você. Será que você está realmente preparado para quando a oportunidade surgir? Ou você está esperando a oportunidade surgir para depois se preparar? Você está esperando a oportunidade surgir para fracassar na sua primeira oportunidade, para ver como é que é, e só então, depois, de repente, você vai dizer assim, depois de ter se queimado, é isso mesmo? Você vai esperar se queimar num processo seletivo para começar a se preparar? Eu vou te dizer uma coisa, eu espero que você grave isso no fundo do seu coração. Quando a preparação encontra a oportunidade, existe um evento que a maioria das pessoas chamam de sorte. As pessoas diziam que Ayrton Senna tinha sorte de ter nascido bom. E ele dizia que ele precisava se preparar para ser bom. E quando a oportunidade surgia, ele botava para quebrar, ele conquistava aquilo. Percebe isso? Eu espero que você se prepare, porque quando a oportunidade surgir, você vai estar preparado, você vai estar pronto para literalmente se tornar incomparável no processo seletivo e passar de primeira no processo seletivo da indústria farmacêutica, mudando de vida. É isso que eu espero de você. Tá bom? Então eu espero ter contribuído muito com você nesse dia, contribuído muito com esse episódio aqui do Carona IF. Todos os dias a gente entra ao vivo aqui, entre 7h40 e 8 horas da manhã, geralmente, a gente entra ao vivo aqui no canal do Instagram do Propagandista Essencial. Se você está assistindo esse vídeo no canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube, tá? Me ajuda a divulgar. Eu tenho uma missão que, na minha visão, é uma missão muito bonita, uma missão de fazer com que todo estudante brasileiro de faculdade, todo brasileiro e brasileira conheça a profissão de propagandista vendedor e possa escolher trabalhar ou não como propagandista, possa estar bem preparado. Essa é a minha missão. Meu pai não conhecia essa profissão, minha mãe não conhecia essa profissão. E eu tenho certeza que se eles dois, que sempre trabalharam na área comercial, tivessem conhecido essa profissão, iriam ter se tornado propagandistas. E a nossa vida seria até mais confortável. Então, a minha missão é fazer com que os brasileiros todos saibam que existe essa profissão e saiba como ingressar nessa profissão. Essa é a minha missão. E então eu quero que você me ajude na propagação desse canal, tá bom? Se inscreva, ative as notificações, comenta aqui para mim embaixo, tá? Se você está assistindo esse vídeo no canal do YouTube, comenta aqui embaixo como essa aula te ajudou de alguma forma, como é que eu posso te ajudar com outros temas, e também pega o link desse vídeo e compartilha com mais e mais colegas. Eu tenho certeza que esses 4 pilares vão ajudar não só você que quer entrar na indústria farmacêutica, apesar do meu foco ser para pessoas que querem entrar na indústria farmacêutica, mas vai ajudar pessoas que estão fazendo processo seletivo, que estão no início da carreira, por exemplo. Então, gente, aqui eu te ensino a arte de dominar o processo seletivo da indústria farmacêutica. Se você não quer se tornar propagandista, por favor, não se inscreve no canal, não me segue nas redes sociais. Você não é o meu público, você não é a pessoa que eu quero atrair. Eu quero atrair pessoas que realmente estão comprometidas a se tornarem propagandistas, que querem mudar de vida através dessa profissão belíssima. Então, se você faz parte desse grupo, me ajuda a divulgar esse canal, tá bom? Então é isso. Gente, eu vou ler aqui algumas das últimas perguntas. Olha só, a Carla falou assim, excelente conteúdo, meu esposo está aprendendo muito com você. Ele está te assistindo. O Sérgio Caldas, valeu, obrigado, Carla, fico muito feliz. Você está aqui também, espero que eu possa contribuir com você também, tá? Ele conseguiu por acreditar no sonho e se preparou
para conseguir o sonho, né? Boa, Miriam, isso aí. Ele conseguiu porque ele se preparou bastante e precisa se preparar. Que você precisa de duas coisas: comprometimento e uma boa metodologia para te ajudar a se preparar de forma inteligente. Excelente o que você está falando, foi o que a Carol falou, Miriam botou verdade, boa. O Afonso colocou assim: eu tive minha primeira experiência positiva, passei no meu primeiro processo seletivo, porém acho que não concluiu aqui, porém no envio dos documentos fui descobrir que estava com a CNH suspensa. Caraca, eu espero que isso não aconteça com ninguém, gente. Passar no processo seletivo e não ter os dois pré-requisitos, você precisa olhar assim, está fazendo processo seletivo, olha logo sua carteira de motorista, dá uma olhada se ela não está vencida, corre atrás, porque você precisa da CNH. E também, claro, corre atrás do outro pré-requisito, que é o curso superior. Excelente conteúdo, Carol falou aí. E o Serginho, que é meu aluno, a gente fez uma mentoria individual esses dias, ele também é meu aluno do Propaganda Essencial, ele está dizendo aqui, ó, seu curso é top. Valeu, Serginho. Valeu o investimento ou não valeu? Me conta se valeu o investimento. O Serginho está se preparando muito. Ele está se preparando para quando surgir a oportunidade, ele poder marcar um golaço. Gente, é isso, tá? Nossa live de hoje, o foco foi te ajudar a dominar 4 principais pilares de um processo seletivo. E a passar no primeiro processo seletivo que você vier a fazer dentro da indústria farmacêutica. Eu te ensinei como se destacar de fato na indústria farmacêutica, como se destacar no processo seletivo. O que é que os recrutadores esperam? Você precisa dominar essas 4 coisas, tá bom? As pistas, as curvas, a si mesmo e dominar o carro. Você precisa dominar essas 4 coisas. Valeu, Serginho. O Serginho está falando aqui com certeza. Valeu o investimento. Então, gente, faz isso, tá? Faz isso. Não espera a oportunidade. Não espera a oportunidade. Se prepare antes da oportunidade surgir, porque quando ela surgir, você estiver preparado, vai haver uma explosão que a maioria das pessoas vão chamar de sorte, mas você sabe que não foi sorte. Você sabe que você se preparou. É isso, tá bom? Cheiro no coração. Te vejo amanhã no canal do Instagram.